We are going to start this section by helping a woman to understand her basic infertile pattern. Nós vamos começar esta sessão levando a mulher a entender qual é o seu padrão básico de infertilidade. We always have to look at the patterns. Nós sempre temos que olhar os padrões. This is a particularly interesting chart E este é um gráfico muito interessante, particularmente interessante. because we heard yesterday that hormone replacement therapy was fairly common in Brazil. Porque ontem mesmo nós escutamos que a terapia de reposição hormonal ela é muito normal aqui no Brasil. And hormone replacement therapy obviously has synthetic hormones in its mixture, in its compound. E a terapia de reposição hormonal, muitas vezes ela tem hormônios sintéticos, né, que se misturam. So it can affect what the woman sees. E isso pode afetar o que a mulher vê. It may affect what she sees and feels. Ah, tá, é o que ela vê e o que ela sente. For most of us teachers, we will never see a pattern like we're going to demonstrate. Para a maioria de nós instrutores, nós nunca vamos ver um gráfico como este aqui. But we must always remember that the Billings method is a common sense method. Mas nós temos sempre que lembrar que o método de ovulação Billings é o método do bom senso. So we're going to start this chart now. Então, nós vamos começar agora o gráfico By asking Marion to start this record. pedindo para a Marian fazer aqui as anotações. And for you, I hope you all have a chart that you can keep a record using the symbols. E para vocês, espero que vocês estejam aí com seus gráficos para poderem usar também os símbolos e a cor. Is everybody familiar with the symbols that we use in these training programs? Está todo mundo já familiarizado com os símbolos e sinais que nós estamos usando neste nosso programa? Yes? Is there anyone who has not experienced the symbols? Tem alguém aqui que ainda não conhece estes símbolos? No. Good. One person. One person? She arrived today. Okay. Well, yes, sit with somebody who's a bit more experienced. É melhor você sentar pertinho de alguém que tem um pouquinho mais de experiência que você. Yes. Just to make a review of the symbols. Vamos fazer então uma revisão dos símbolos. When we ask the woman to keep a record, Quando a gente pede à mulher para sempre fazer as suas anotações, we ask her to make two observations. nós pedimos à mulher para que ela faça duas observações. We ask her every day to write a sensation. Nós pedimos para essa mulher que todos os dias ela veja a sua sensação. The sensation that she has at the vulva, just as she's walking around doing the normal things that she does during the day. A sensação que ela sente na vulva, o que ela sente quando ela está fazendo as atividades diárias, andando de um lado para o outro. She doesn't do anything new, she doesn't do anything that she hasn't done before, she pays attention. Ela não vai fazer nada de novidade, nada que ela não tenha feito antes. Ela só vai começar a prestar atenção na vulva. And some days she'll say, "Oh, I feel wet." E algum dos dias ela vai dizer, eu me sinto molhada. And if she looks, she'll notice that she's bleeding. E aí ela vai olhar e vai perceber então que ela está menstruando, sangrando. Another time she may say she feels different, and if she looks, she may say it's not bleeding, it's something else. E algumas outras vezes ela fala, eu estou sentindo alguma coisa diferente. Aí quando ela vai olhar, não é sangramento, é uma outra coisa. So she uses her own words to describe what it looks like. Então ela vai usar as suas próprias palavras para descrever com o que aquilo parece. She doesn't do anything different. If she notices it, she describes it.
Ela não faz nada de diferente. O que ela percebe, ela nota. So when we start to keep a record, the very first time the woman comes, we ask her to use 3 symbols only. Então, quando a mulher vem, né, pela primeira vez, nós vamos pedir para que ela comece a usar os 3 símbolos. The first symbol that we talk about, if she's bleeding, we put a big dot on the chart. Então, o primeiro sinal que nós vamos ensinar é quando ela estiver sangrando, que a gente use um círculo preenchido. And if there are days of spotting, she'll put some little dots. E se tiver alguns dias que ela está com manchas de sangue, nós vamos pôr pontinhos. But every day she's going to write the sensation as well, underneath. Mas também todos os dias ela vai anotar a sensação na vulva. Whether she feels wet or dry or whatever other description seems appropriate for her. Pode ser que ela se sinta molhada ou seca, ou qualquer descrição do que ela está sentindo, ela vai anotar. If she feels dry and she sees nothing, she'll put a stroke. Se ela se sente seca e não vê nada, ela vai usar uma linha vertical. And if there's anything that's not bleeding and not dry, she'll put a circle. E se for qualquer uma outra coisa que não é sangramento, mas também não é seca, ela vai fazer um círculo. She'll use a word to describe the sensation. Ela vai usar uma palavra para descrever a sensação. And she'll use a couple of words maybe to describe what it looks like. E ela vai usar mais algumas palavras para descrever o que isso parece. A couple of other things we ask the woman to record, and one is if she notices that the vulva is swollen. Uma das coisas que a gente vai perguntar para a mulher quando ela vai começar a notar é se ela sente a sua vulva edemaciada. Because the swollen vulva is one of the signs of ovulation. Porque a vulva edemaciada é um dos sinais da ovulação. Many women have noticed this, Muitas e muitas mulheres já perceberam isso, but they haven't really associated it with fertility. mas elas nunca associaram isso com a fertilidade. Some women may say, "Oh, I sometimes feel a little bit lopsided at the vulva." Algumas mulheres elas dizem assim, às vezes está um pouco mais inchada de um lado. And that's telling the woman that in that particular cycle, she is ovulating on the side where she has more of the swelling. Isso quer dizer para a mulher que ela está ovulando do lado que ela sente esse inchaço. And sometimes that's very important information if that particular woman has a damaged tube on one side. E isso é uma informação muito importante para aquela mulher que às vezes tem um problema numa tuba de falópio daquele lado. And she's thinking, "Oh, this is the side I'm noticing the swollen vulva. More noticeable, this is the side of ovulation in this cycle." Então ela vai perceber assim, o lado que eu estou sentindo a vulva mais edemaciada é o lado que eu vou sentir que vai acontecer a ovulação. So if the couple is hoping to achieve a pregnancy, intercourse at that time is going to give them a good chance of conceiving with the healthy fallopian tube. Então, se o casal está tentando conseguir uma gravidez, se ela perceber que a vulva edemaciada está do lado que as tubas estão boas, saudáveis, esse vai ser o momento de ter uma relação para conseguir esta gestação. If the couple are following the guidelines of the Billings method, following the early day rules or the peak rule, se o casal está seguindo as regras do método de ovulação Billings, seguindo as regras dos primeiros dias, we ask the woman to record the acts of intercourse that occur during the basic infertile pattern, the time before ovulation. Nós vamos pedir para que a mulher anote quando ela tem relações na época do pré-ovulatório, durante o seu padrão básico de infertilidade. So that we can see whether the woman has a good understanding of the rules. Então, assim nós vamos perceber que a mulher está entendendo mesmo o uso destas regras. So this slide rule helps us here. Essa régua deslizável vai nos ajudar a entender. We ask the woman to record the acts of intercourse during the basic infertile pattern. Nós pedimos para a mulher anotar as relações sexuais que ela tem durante o padrão básico de infertilidade. And if we can see on her chart that she's using some days that actually belong to the fertile part of the cycle, então, se a gente vê que a mulher está tendo às vezes alguma relação nessa parte que é fértil do ciclo,
we can just gently ask the couple, are you now thinking it would be fine to have a baby? Então a gente gentilmente pergunta para o casal: ah, vocês agora estão querendo, né, alcançar uma gravidez? Have you changed your mind about avoiding pregnancy for the time? Vocês mudaram de ideia sobre a gestação naquele momento? And she might say, oh no, not yet. Our baby's only little. We don't want another one just yet. Aí ela vai dizer: não, era só assim, porque nós não queremos outro bebê agora. But I thought these days weren't fertile. Ah, e eu pensei que esses dias aqui eram inférteis. I didn't feel wet. Eu não me senti molhada. I just felt a bit of something, Eu só senti um pouco de alguma coisa, but wasn't important. mas não era não importante. So you say, well, actually, it's very important. Você vai dizer: olha aqui, Because isso é muito importante. Because you know how early that S mucus starts. Porque você sabe que quão logo esse muco começa, Even though there might be a lot of G mucus still and the L mucus. mesmo que ainda tenha muito muco G, muco L, So she might not yet be saying, I feel very wet and I see the strings. ela pode ainda não estar se sentindo muito molhada, nem vendo aqueles fios, They have already started. mas já começou. And the sperm will very quickly realise that the S mucus is there. E o espermatozoide vai rapidamente perceber que o muco S está lá. So this is the reason why we ask the couple to mark the acts of intercourse in the BIP. Então essa é a razão da gente pedir aos casais que sempre anotem as relações sexuais durante o PBI. We also like to see the first act of intercourse marked following the recognition of the peak. E nós também vamos pedir ao casal que sempre marque a primeira relação, que é no quarto dia, na manhã do quarto dia, depois do ápice. Maybe she's making a mistake in picking the peak. Porque às vezes ela pode estar fazendo um erro em achar o ápice. Maybe she's read some information somewhere that says, oh, you ovulate when you see strings and egg white mucus, that's ovulation. E às vezes ela pode ter recebido uma informação que é quando ela vê o muco, quando ele está lá claro e com aqueles fios, que é a ovulação. And so she's marking her peak here when she's got the strings, Então ela vai marcar o seu ápice ali, quando ela tem aqueles fios. and she's starting a count when she's not seeing anything, she's just feeling slippery. Mas depois ela não está vendo nada, então ela só sente alguma coisa. So she's counting 1, 2, E aí ela conta 1, 2, too early. muito cedo. So the teacher needs to be sure that the woman understands how to identify the peak. Então o instrutor e a instrutora sempre tem que estar com a certeza que a usuária entendeu as regras. The changing developing pattern ending in the slippery feeling, O padrão de desenvolvimento progressivo que termina em escorregadia. sometimes she doesn't see anything, she just feels very slippery, very lubricated as she's walking around. Muitas vezes ela não vê nada, ela só se sente muito escorregadia, lubrificada. And the next day she will feel different. She'll feel dry or sticky, no longer wet and slippery. E no outro dia, ela não vai ter mais essa sensação. Ela pode se sentir seca, não mais vai se sentir molhada e escorregadia. And that's because of the activity of the pockets of Shaw. As the progesterone level is rising, the pockets of Shaw are activated and dry the mucus. Isso é porque as bolsas de chão estão ativadas, a progesterona está elevando-se e aí vai tirar toda a umidade do muco. By the end of the third day following the peak recognition, Mas depois, do final do terceiro dia que aconteceu após o ápice, the couple is infertile. o casal está infértil. The couple fertility time has finished for that cycle. A fertilidade do casal acabou para este ciclo. There is only going to be one ovulation day in a cycle. E somente acontece um dia de ovulação no ciclo. And it will happen on peak day, or day 1, or day 2. E vai acontecer no dia ápice, ou no dia 1, ou no dia 2. If she conceives twins that are not identical,
Se ela consegue ver fios que não são idênticos, she has one ovulation day. ela tem um dia só de ovulação. 2 follicles that became dominant at the same time, exactly the same time. Me desculpa, se ela tem gêmeos, 2 sperm, vai ser 2 folículos 2 babies. e vão ser 2 bebês. Mas no mesmo dia acontece essa ovulação. But only one day of ovulation. Somente um dia de ovulação. So we like to see the first act of intercourse marked on the chart so that we can identify that she has correctly picked her peak. Então nós temos que ter esse primeiro dia da relação sexual que eles tiveram, para a gente poder entender se eles estão sabendo realmente as regras e ver o ápice correto. Part of the work that Marion and I do in Australia is to investigate when there are pregnancies that the woman doesn't know why they happened. A parte do trabalho que eu e a Marion temos feito é investigar o caso, né, os gráficos das mulheres que engravidaram e não sabe como isso aconteceu. And these questions come from teachers all over the world. E essas perguntas chegam até nós de instrutores do mundo inteiro. And always we can see a reason why the woman has made a mistake. E sempre a gente acha uma razão onde foi que a mulher cometeu um erro. She thought she only had to count 2 days. Ela acha que só deveria ter contado 2 dias. Or she didn't worry about these days. She did not worry about the beginning days. Ou senão ela não estava se preocupando ali com o começo dos dias. Or she didn't count 3 days after this wasn't anything important. Ou também ela não conta 3 dias disso aqui que não era nada importante. We'll be doing more work about what can happen if one attempted ovulation fails, how quickly a new ovulation can occur. Nós vamos logo mais fazer um trabalho sobre isso, sobre uma tentativa de ovulação começa a acontecer, mas depois não ocorre, e aí rapidamente uma ovulação que seria um outro acontece. So always we have to encourage the woman to understand that the simple guidelines, the 4 rules, mean what they say. They are there for a very good purpose. E nós, então, sempre temos que encorajar todas as mulheres a entenderem essas 4 regras simples do método de ovulação, Billings, e realmente cada palavra dessas regras, elas significam o que elas dizem. We've got the clinical work of Lynn and John. Nós temos o trabalho clínico do Dr. John e da doutora Lynn Billings. More than 50 years of clinical work. Mais de 50 anos de trabalho clínico. The brilliant work of Professor James Brown. O trabalho brilhante do professor James Brown. And the wonderful work of Eric Oderblad. E o trabalho maravilhoso do Dr. Eric Oderblad. And every time it fits together perfectly. E todas as vezes eles se combinam, eles encaixam perfeitamente. So, back to our charting. Então vamos voltar agora ao gráfico. We're going to ask the woman to record on her chart when the couple have sexual intercourse. Nós vamos pedir então para o casal anotar quando eles tiveram relações sexuais. By writing the little R on her chart. Nós vamos fazer um R no gráfico. On a day, and then the following day she's going to record the seminal fluid with a circle. E aí no outro dia ela vai ter que anotar a perda do fluido seminal com um círculo. Only during the basic infertile pattern. Somente durante o padrão básico de infertilidade. To remind her that ovulation and fertility is still ahead of her, and she must be aware of the first point of change. Então é para deixá-la sempre alerta que o começo da fertilidade pode sempre estar para começar e ela sempre tem que perceber esta mudança. And that's the second early day rule. Que esta é a segunda regra dos primeiros dias. But once she has identified that the couple fertility has finished, intercourse is available at any time from the morning of the 4th day. E uma vez que o ápice foi reconhecido, ela contou 3 dias, ela pode ter relações na manhã do 4º dia. So she'll just use the equal sign
for these days following intercourse. Então, depois ela deve usar o sinal de igual que segue estes dias para Intercourse or, yeah, para mostrar Anything. as relações e tudo. any discharge in the luteal E phase. qualquer perda que ela possa ter de Okay. fluxo. I think most of you already know that, but just a little bit of a review. Nós achamos que a maioria de vocês já sabem tudo isso, né? É só para fazer uma revisão. Okay, so this chart we're going to look at is the chart of a woman. She and her husband have been abstaining for a very long time because she's very, very anxious. Nós vamos ver um gráfico agora de um casal que tem vivido a abstinência por muito, muito tempo, porque ela se encontra muito ansiosa. So the teacher gives her the simple instruction, just pay attention, record every day, come back and see me in 2 weeks. Don't have any intercourse during this 2 weeks. Então aí o instrutor vai falar para ela assim: faça suas anotações todos os dias, não se importe muito, não se preocupe muito, e daqui 2 semanas vocês vão voltar e sem ter contato genital, relação sexual por esses 15 dias. And she says, well, we certainly won't be having intercourse in the next 2 weeks. E ela vai dizer assim: certamente nós não vamos ter relação nessas 2 semanas. Too scared. Ela está muito apavorada. So, this is the record she comes back with. E é assim que ela vai chegar com o gráfico no retorno para a entrevista. On day 1, she records dry. No primeiro dia, todos lá, meninos, ela anota seca. On day 2, she feels dry. No dia 2, ela se sente seca. On day 3, she's dry. No dia 3, seca. On day 4, she records something different. She says she feels sticky. No dia 4, ela anota qualquer coisa assim diferente. Ela põe assim, And pegajosa e turvo. And she sees something that she says looks cloudy. É, porque ela está vendo alguma coisa, turvo. On day 5, she feels sticky and sees something cloudy. No dia 5, ela se sente pegajosa e vê alguma coisa turvo. On day 6, she feels wet. No dia 6, ela se sente molhada. And she sees something creamy. E ela vê alguma coisa cremosa. On day 7, she feels wet and sees something creamy. No dia 7, ela também se sente molhada e vê alguma coisa cremoso. On day 8, she's dry. E no dia 8, ela está seca. On day 9, she feels wet and sees something creamy. No dia 9, ela se sente molhada e vê alguma coisa cremosa. On day 10, she feels sticky and sees something cloudy. No dia 10, ela se sente pegajosa e vê alguma coisa turvo. On day 11, she feels wet and sees something creamy. No dia 11, ela se sente molhada e vê alguma coisa turva. On day 12, she's sticky and sees something cloudy. No dia 12, ela está pegajosa e vê alguma coisa turva. On day 13, she's sticky and sees something cloudy. Dia 13, ela está pegajosa e vê alguma coisa turva. On day 14, she's wet and creamy. E no dia 14, ela está molhada, cremoso. And she comes back to see you with this record. E aí ela chega de volta para você com essas anotações. She said, oh, look, it's everywhere. Everywhere. Olha aqui, ó, dá uma olhada nisso tudo aqui. Crazy pattern. É um padrão muito doido. So you look at every day and ask her to tell you about the days. Aí você vai olhar então para ela e vai falar para ela falar para você sobre os dias. And you're convinced that she's keeping a good record. She's doing exactly what you asked her to do. E você vai ter que convencê-la que ela está fazendo o que você pediu e que ela está conseguindo fazer. So always when a woman comes with a chart, you're looking for 2 things. Toda vez que a mulher vem com o gráfico, temos que olhar 2 coisas. What are they? Que são elas? You're looking for Nós estamos procurando fertility fertilidade and infertility. e infertilidade. Can you see
a changing, developing pattern ending in slippery? Você consegue ver aqui um padrão de desenvolvimento progressivo que termina em escorregadia? No. Não. You can see some changes. Você consegue ver algumas mudanças. Can you see a basic infertile pattern? Você consegue ver um padrão básico de infertilidade? Yes? Sim. Good. Muito bom. What is it? Qual é? Combined. Well, let's think in patterns first of all. Vamos pensar em padrões, primeiramente. We've seen some dry days. So we'll say, okay, you've got a BIP of dry. Nós vimos aqui alguns dias secos, então tudo bem, é um padrão básico de infertilidade. Let's see how that would work. Let's see how that would work for the couple. Vamos ver como que isso funciona para o casal. 1, 2, 3, dry. Then we put circles, circle, circle, circle. 1, 2, 3, seca, né? Depois círculo, círculo, círculo. But on day 8, we'd say, oh, BIP's return, we'll start a count of 1. E depois no dia 8 ela fala, o padrão básico de infertilidade está voltando, vamos contar 1. And then we'd say, oh, but circle, 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 circle. Aí depois ela diz, círculo, 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 círculo. And you'd agree with the woman, this is not going to work. E aí você concorda com a mulher, isso não vai funcionar. But what was your first thought when you looked at this chart? Mas qual foi o seu primeiro pensamento quando você olhou este gráfico? It's not a changing, developing pattern ending in slippery. Não é um padrão de desenvolvimento progressivo que termina em escorregadia. So it must be a pattern of infertility. Isso deve ser um padrão de infertilidade. It's a long time since she's had any bleeding. Faz muito tempo que ela não tem um sangramento. And she's just frightened because every day it's crazy. E ela está meio assim, né? Porque todo dia está louco, doido. So you think, I know what? I'll draw the hormones. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou desenhar os hormônios. So help Marion to draw the hormones. Então agora ajude aqui a minha Amália a desenhar esses hormônios. When she's dry, we've got low estrogen and of course low progesterone. Então quando ela está seca, nós temos o hormônio baixo e também normalmente a progesterona baixa. Then when she says sticky cloudy, what would you like the hormone level to do? E quando ela diz assim, turvo, o que você acha que os hormônios estão fazendo? Up a bit? Okay. Subindo um pouco? Tudo bem. So she's sticky cloudy on day 4 and 5. Então ela está pegajosa turvo no dia 4 e 5. On day 6 she's wet creamy. E no dia 6 ela está molhada cremosa. Is that higher or lower? Isso aí é mais alto ou mais baixo? Up a little bit? Up a bit. Alto, mais um pouquinho. So on day 6 and day 7 she's wet creamy. Então no dia 6 e 7 ela está molhada cremoso. Then on day 8 she says she's dry. E no dia 8 ela diz estou seca. So down to low level. Então vai voltar ao nível baixo. So on day 9 E no dia 9 she's back to wet creamy. ela volta para o molhado cremoso. And then on day 10 sticky cloudy. E aí no dia 10 pegajosa turvo. And then wet creamy. E depois cremoso. E molhada. And then sticky cloudy and wet creamy. E depois pegajosa molhada, pegajosa turvo, molhada cremosa. So you look at this pattern that you've drawn in your head or on the woman's chart and you think, Você vai olhar nesse quadro e ver os níveis do hormônio. well, maybe it's a combined BIP. Maybe it's a combined BIP of some dry days and some days where she says sticky cloudy. Isso pode ser que seja um padrão combinado, né? Um padrão, às vezes, de secura, e quando ela está molhada cremosa, é um padrão. Okay, let's chart it out and see what that gives us. Let's chart that out. We'll use the equal sign for sticky cloudy. Então, nós vamos usar agora o sinal de igual para pegajosa turvo. And we'll use the circle for wet creamy. E nós vamos usar o círculo para molhada cremoso.
So she has sticky, cloudy on day 4 and day 5 with equals. Então, ela tem pegajosa, turvo no dia 4 e 5 com iguais. And then on day 6 and day 7 she would have had circles. E no dia 6 e dia 7, ela deve então ter círculos. And on day 8 she's dry. E no dia 8, ela está seca. So we count 1. Então, nós contamos 1. And then on day 9, wet, creamy, so we'd put a circle and third early day rule. Então, no dia 9, que ela está molhada, cremoso, nós colocamos um círculo, a terceira regra dos primeiros dias. And then on day 10 we'd say, oh, sticky, cloudy, equals and 1. Ah, então aí depois no dia 10, que está pegajosa, turvo, a gente coloca igual. And then on day 11 we'd say, oh no, we can't keep counting, we've got to put another circle on. Ah, não, no dia 11, nós não podemos continuar. Vamos colocar o círculo no molhado cremoso. And on day 12 we'd say, oh, now she's sticky, cloudy, she can start a count. Ah, então aí no dia 12, ela está de novo pegajosa, turvo, pode começar a contar. On day 13, that's day 2 with equals. E no número... Day E 13. aí no dia 13, número 2 com o igual. And on day 14, she's wet, creamy, so it's a circle. Então, no dia 14, ela está molhada, cremosa, círculo. Still no days available for the couple. A gente continua sem saber, né, sobre esse padrão desse casal. And you know it's not a developing pattern. E você está vendo que não é um padrão em desenvolvimento. It's going up and down quite quickly. Ele vai alto e baixo rapidamente. Now, there are a couple of reasons why this might be the case. Ah, existem algumas razões para este caso. She could easily be a woman who's just very, very anxious that she might miss something. Ela pode ser que seja uma mulher que está muito, muito ansiosa. Então, ela pode estar perdendo alguma informação. And so she might be wiping with a tissue and looking and then wiping again and looking and wiping again and looking. Ela pode ser aquela mulher que fica limpando com o papel higiênico e olhando, limpa de novo e olha, e limpa de novo e olha. Sometimes that is the case. Às vezes é este o caso. The woman is actually making an internal investigation. A mulher pode estar fazendo uma investigação interna. So sometimes it's a good idea for the teacher to say to the woman, just pretend you're blind. You can't see anything, you have to rely on the sensation. Então, às vezes é muito bom para o instrutor dizer assim para a mulher, ó, imagine aí que você é cega. Você vai ter que pensar para poder chegar a alguma conclusão, porque você não enxerga. But it can also be the result of having some hormone replacement therapy. So the hormones are going up a little bit and down a little bit, and up a little bit and down a little bit. Então, pode ser também o uso de terapia hormonal, reposição de terapia hormonal, que também faz esse hormônio subir e descer, descer, subir, subir e descer. But you know it's all a pattern of BIP. Mas você sabe que é todo um padrão básico de infertilidade. Do you agree? Vocês concordam? It's changing rapidly, but they're just small variations in the descriptions. Ele está mudando rapidamente, mas se você perceber, são pequenas mudanças que acontecem. It's going up and down, up and down. Ele fica aí nos alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. So what we're going to recommend to the woman O que nós vamos recomendar, então, a essa mulher is that she uses the equal sign for all of the days where she has something that's not dry. é que ela use todos os dias sinal de igual nos dias que ela não está molhada ou seca. And so the couple would be encouraged to have intercourse on days where she's feeling dry Então, o casal vai poder ter relações nos dias que ela estiver seca and on days where she's feeling sticky and sees a cloudy. e nos dias que ela está se sentindo pegajosa, turva. Just don't use the days where she's feeling wet, creamy, but don't count days following them. Ela não vai usar os dias que ela está molhada, mas também não vai contar 1, 2, 3 depois. We'll demonstrate. Nós vamos demonstrar. We want to use this circle for something that is more significant than what she has already recorded. Você vai usar algo como um círculo para as coisas que têm uma diferença pouca. Ela vai mostrar no quadro. We want her to recognize infertility.
Você quer que ela reconheça a sua infertilidade. So she goes home and talks to her husband about this, and they're still both very nervous. Então ela vai para a casa dela e conversa com o marido, mas os dois estão ainda muito desconfiados disso tudo. On day 15, she records wet creamy, No dia 15, ela marca lá, molhada cremosa, and she uses the equal sign. e ela usa o sinal de igual. On day 16, she records sticky cloudy No dia 16, pegajosa, turvo, with the equal sign. com o sinal de igual. On day 17, No dia 17, sticky cloudy pegajosa, turvo, with the equal sign. sinal de igual. On day 18, wet creamy. Dia 18, molhada, cremoso. On day 19, she's sticky cloudy. No dia 19, pegajosa, turvo. And now she is convinced that what she's seeing is a pattern of infertility. Agora ela está convencida do que o que ela está vendo é um padrão básico de infertilidade. So after a very long time of waiting, the couple have intercourse on this evening. E aí, depois de muita abstinência, o casal tem uma relação nesta noite. On day 20, she records that she feels wet, E no dia 20, ela vai anotar que ela se sentiu molhada and she sees seminal fluid. e ela vê o fluido seminal. On day 21, No dia 21, she's wet creamy, ela está molhada, cremosa, equals. igual. On day 22, wet creamy. No dia 22, molhada, cremoso. On day 23, sticky cloudy. No dia 23, pegajosa, turvo And intercourse. e relação sexual. On day 24, she feels wet with seminal fluid. No dia 24, ela sente molhada, Seminal fluid. molhada e o fluido seminal. On day 25, sticky cloudy. No dia 25, pegajosa, turvo. And the couple have intercourse. E o casal teve relação. So this is good news, isn't it? Isso é uma boa notícia, é ou não é? On day 26, she records wet seminal fluid. E no dia 26, ela marca molhada, But she fluido also, seminal. she also thinks maybe slippery. Ai, ela também pode ser que sente assim, eu estou me sentindo um pouco escorregadia. Slippery. So on the next day, she notices some spotting. Mas aí no próximo dia ela percebe algumas manchas de sangue And she feels sticky. e ela se sente pegajosa. So what rule would she follow? Que regra esta mulher deve usar? 3. 3. Wait and see. Espere e veja. On day 28, she's sticky and spotting. No dia 28, ela está pegajosa com manchas de sangue. On day 29, she's sticky, cloudy. No dia 29, ela está pegajosa, turva. So how will she record this day? Como é que ela deve anotar esses dias? Number 1. Equals and 1. Very good. Sinal de igual e o número 1. Muito bem. On day 30, she's wet creamy. No dia 30, ela está molhada e cremosa. How does she record this day? Como é que ela vai anotar esse dia? Equals and 2. E no sinal de igual e 2. It's her combined BIP. É um padrão combinado, de padrão básico de infertilidade. On day 31, she's sticky, cloudy. No dia 31, ela está pegajosa, turvo, Equals and 3. igual e número 3. On day 32, she's sticky, cloudy. No dia 32, ela está pegajosa, turvo. And intercourse in the evening. E eles tiveram uma relação à noite. Second early day rule. Regra 2 dos primeiros dias. On day 33, she's wet, seminal fluid. Número dia 33, ela está molhada com fluido seminal. On day 34, wet, creamy. No dia 34, molhada, cremoso. On day 35, she's sticky, cloudy. E no dia 35, ela está pegajosa, Sorry, turva. Well done. Wet creamies.
She says she's Ela só checking. está prestando atenção, para ver se vocês estão prestando atenção. Yes, you're all wide awake. Muito bom, vocês estão com os olhinhos bem abertos. So, and day 35 is sticky cloudy. E no dia 35, pegajosa, turvo. So around the corner on day 36, she says Então, assim, na próxima linha, né? She Dia feels- 36. she feels slippery and wet. Ela sente-se molhada e escorregadia. So what rule would she follow? Que regra nós vamos usar agora? 3, circle, 3, círculo. wait and see. Espere e veja. On day 37, she's sticky cloudy, No dia 37, pegajosa, turva. equals and 1. Sinal de igual e 1. Day 38, sticky cloudy. Dia 38, pegajosa, turvo. On day 39, wet, creamy. No dia 39, molhada, cremoso. On day 40, wet, creamy. Dia 40, molhada, cremoso. On day 41, sticky cloudy. Dia 41, pegajosa, turvo. Oh, Ah, sorry. muito bem. 1, Falar 2, dia 3, 4, onde- 5. Yes. Day 6, Dia 6. yeah. Day 6, sticky cloudy. Dia 6, então, ela está pegajosa, turvo. And intercourse. E relações. Teve relações. On day 7, she's wet, seminal fluid. Dia 7, ela está molhada com fluido seminal. On day 8, sticky cloudy and intercourse. No dia 8, pegajosa, turvo, relações sexuais. On day 9, Dia wet, 9, seminal fluid. fluido seminal. And on day 10, wet, creamy. Dia 10, molhada, cremoso. So you can see this is a management of a situation where the woman was very, very anxious. Você vê isso aí é um gráfico, uma manutenção de um gráfico de uma mulher que está muito, muito ansiosa. In the end, she probably would have realised that the wet, creamy was also available. E no final ela vai até perceber que o molhado cremoso também pode ser disponível. Because as the pattern progressed, it was just going up and down, up and down, up and down. Porque como o gráfico vai assim continuando, nós estamos vendo que ele vai acima, abaixo, acima, abaixo. But her attention was being drawn to the days that were more significant. Mas a atenção dela tem que se voltar para os dias que são de maior significado. Like the days when she had some spotting. Like the days when she had some spotting. Como o dia onde ela teve algumas manchas de sangue. And the day where she felt slippery. E no dia que ela se sentiu escorregadia. So this is the end of the record. The woman was very grateful, and she and her husband were much happier than they'd been for a very long time. Então este foi o final, né, do gráfico, e ela e o marido dela estavam realmente muito mais felizes de quando eles chegaram até nós. So, as I said, it's common sense. Então eu repito, é um If- bom senso. If you had a breastfeeding woman Se você tem uma mulher que está amamentando, who was thinking that she would stop feeding her baby, que está pensando em parar de amamentar o seu bebê, and she had a pattern like this, e ela tem um gráfico como este, it would not be good idea to give her these guidelines. não seria boa ideia dar para ela estas regras aqui, Because her fertility is returning quickly. porque a sua fertilidade está voltando rapidamente. So sometimes, if this is experienced by the weaning woman, E às vezes quando essa experiência é vivida pela mulher que está tentando desmamar a criança, it would be perhaps a time when the couple may have to wait a bit longer than they would usually have to abstain. então esse para o casal é um tempo que ele realmente vai ter que esperar um pouco mais. That's all the more reason why, during the breastfeeding time, you must help the woman to identify the BIP if it changes over time. E você vai realmente ter que dar uma grande ajuda a ela nessa época da amamentação, porque essa fertilidade está tentando voltar, então ela vai estar sempre procurando pelo padrão básico dela de infertilidade. But you would not introduce a new rapidly changing pattern
to that woman, that breastfeeding woman. Mas você não vai entregar logo esse gráfico de mudanças rápidas para esta mulher que está ainda amamentando. I think many of you have part 2. Muitos de vocês têm aqui esse livro, parte 2. This is demonstrated on page 23. Isto aqui está demonstrado na página, não é a página 23, porque nosso livro tem outra página, por favor, vamos esperar. And on page 22, you'll read some information about the management of this situation. Então, está na página do nosso livrinho 29. Page 29, sorry, different. No, 28 e 29, this one. que é o padrão de fluxo de mudança rápida. Okay? Ok? Are you happy? Vocês estão felizes? Sim. Good, good. Isso é bom. Now we're going to look at some slides, I think. Agora acho que a Marian vai ver alguns slides. While you have your books open, Já que vocês estão com os livros abertos, it would be a good idea if you looked at the seria uma boa ideia se você olhasse para... Yes. It's section 13. A seção 13, que é infertilidade e falha na ovulação. Página 32 do nosso livro. 32. No, that's fine. I want you to look at the chart 2, cycle. Eu quero que você olhe para essa parte 2 deste gráfico. Because this is what we're going to be looking at on the overhead at the PowerPoint. Isso é o que nós vamos estar vendo agora aqui no PowerPoint. And it might help you to understand it. E vai ajudar você a entender. We have the intention of looking more at the pituitary hormones during this program. Nós temos a intenção de olhar mais para os hormônios da pituitária durante este programa. If we just look at this chart as it is on the board, we can see a combined BIP. Se você olha para este gráfico que está aqui, você vai conseguir ver um padrão combinado de PBI. From the chart here we can see she's dry, then she's got some discharge, which is a BIP. Ela diz às vezes que ela está seca, depois ela tem alguma mudança desse padrão básico. And there are a couple of days where she's got some circles. E aí tem alguns dias que ela tem alguns círculos, And then there's a day of bleeding. e depois sangramento. Another day with a white baby, circle. Um outro momento com o bebezinho branco e o círculo. And she's counted 1, 2, 3. E ela está contando 1, 2, 3. And so she would know that the bleeding that followed that is not menstruation. E ela já sabe que então esse sangramento que vem seguido não é menstruação. What sort of bleeding do you believe it would be on day 26? Que tipo de sangramento você acha que está acontecendo no dia 26? Bleeding with breakthrough. Bleeding with Rompimento. high estrogens. Estrogênios está alto. The bleeding which started on day 33, what do you think about that? E esse sangramento aí do dia 33, o que você acha? Withdrawal. Sangramento de retirada. We're getting a clue because there's been some hormonal activity, there's been some days of white babies. Ele está dando assim umas pistas, porque está tendo alguma atividade nesses esses brancos com o bebê. But just by the woman's description, we can see that the hormone levels are dropping, so there's nothing to support the endometrium. Mas pela descrição do gráfico da mulher, nós percebemos que esses hormônios estão caindo e não vai ter nada para segurar o endométrio. So this is a withdrawal bleed. Então, este é um sangramento de retirada. So we would be able to follow the second early day rule during the BIP. Então, nós poderemos usar aqui
A segunda regra dos primeiros dias para o PBI. And the third early day rule, when that change which did not develop to a peak. E usar a terceira regra dos primeiros dias para uma mudança, né? E a volta do PBI. And we would have had a couple of days where the BIP was available on day 31 or 32. E nós teríamos, então, alguns dias que o PBI... The day would have been available, one of those days, following the second early day rule. Que esses dias seriam disponíveis para usar a segunda regra dos primeiros dias. And then the woman would have applied the third early day rule to that bleeding, which she knew was not menstruation. E depois ela iria usar a terceira regra dos primeiros dias, nesta época do sangramento, porque ela sabe que esse sangramento não é menstruação. So that's all the information that the woman needs, is the knowledge of how to use the method. Então essa é toda a informação que a mulher precisa, todo o conhecimento para usá-la. But let's think about what's actually happening during that first part of the BIP on days 1 to 7. Então vamos só dar uma olhada mais assim cuidadosa sobre essa primeira parte aí do padrão básico de infertilidade, dia 1 a 5. We'll go through it step by step. Vamos passar aí passo a passo. The FSH is below the threshold. O FSH está abaixo do limiar. That means that there's no follicles being stimulated. Isso quer dizer que não existe folículos sendo estimulados. Estrogen levels are low. Os níveis de estrógenos estão baixos. And because estrogen is low, it tells us that there's no follicles being stimulated. E porque esse estrógeno está baixo, está nos dizendo que esses folículos não estão sendo estimulados. And there's therefore no mucus coming from the estrogen. Então não tem muco vindo do estrógeno. Because the estrogen levels are very, very low, there's no vaginal cell stimulation or growth. The wall, no vaginal cells stimulated. Então, porque esse estrogênio está acontecendo isso, nós temos agora as células vaginais caindo, descendo. The endometrium is not being stimulated to grow. O endométrio também não está sendo estimulado para crescer. And the woman says, I feel dry. E a mulher está dizendo, eu me sinto seca. Then what happens in the next section? E o que acontece na próxima sessão? The FSH is above the threshold. O FSH ele está acima do limiar. So something's now starting to be activated. Então começa uma estimulação dos folículos. Some follicles are responding and being stimulated. E alguns folículos estão respondendo a essa estimulação. And what do the follicles do? They send out the estrogen. Então o que esses folículos vão fazer? Eles vão enviar mensagem para o estrógeno. But it's only a Subir. slight estrogen rise. Mas só tem uma pequena subida do estrógeno, But it's been going on for day after day after day. mas que está indo dia a dia. So what does it do? It stimulates the lining of the vagina, the cells to grow on the lining of the vagina. E isso vai estimular as células das paredes da vagina a crescer. Not high enough to affect the cervix. That's still totally blocked up with the G mucus. Não vai chegar na cervix porque está lá totalmente fechada com o muco G, But the discharge is a result of the effects on the vagina. mas essa perda vai ser o efeito disto nas paredes vaginais. But she has an unchanging pattern, the Mas same ela tem um description. padrão que não muda. Same day after day after day after day. O mesmo, dia a dia a dia. She recognizes it is a BIP. E ela reconhece que isso é um PBI. But her description is wet, milky, wet, milky, wet, milky, wet, milky, wet, milky. Ela descreve aqui, gente, essa sensação como molhada, leitoso, molhada, leitoso, molhada, leitoso. But it's the same, day after day after day. Mas é a mesma coisa, dia após dia após dia. BIP. PBI. But she's no longer dry at the vulva. Mas ela já não está mais se sentindo seca. Then we see that she's returned to the dry BIP, so the FSH has gone
below the threshold. E aí, então, a gente diz que ela está voltando para o seu PBI e o FSH volta a ficar abaixo do limiar. Therefore, no follicles are being stimulated, Não tem folículos sendo estimulados, no effect on the vaginal walls. não efeito nas paredes da vagina. She has her dry BIP. Ela tem o seu padrão básico de infertilidade seco. Then what happens? E aí, o que acontece? She goes back to the other BIP, the Ela- BIP of discharge. Ela volta para o outro PBI, o PBI de fluxo. So that means that the FSH has gone above the threshold. Isso quer dizer que o FSH subiu acima do limiar. So we've got another group of follicles being stimulated. Então, agora nós vamos ter um outro grupo de folículos sendo estimulados. And what happens? E o que acontece? The lining of the walls of the vagina respond. Aliás, essa linha das paredes vaginais começa a responder. She recognizes this is the other part of my BIP. E aí ela reconhece, esse aí é o outro PBI. Then what happens? E aí, o que acontece? On day 24, she says she feels sticky and cloudy. No dia 24, ela diz, eu sinto-me pegajosa, turvo. On day 25, she says wet, clear. E no dia 25, ela diz, molhada, On day, clara. on day 26, she says wet, bleeding. E no dia 26, ela diz, molhada, sangramento. And then wet, cloudy. E depois, molhada, turvo. And then on day 28, she says wet, milky. E no dia 28, molhada, leitoso. Has she identified a peak? Ela conseguiu identificar o pico, o ápice aqui? No. Não. It's a change, but the estrogen levels have gone higher, so why? É uma mudança, mas esse estrogênio está indo acima, alto. Por quê? Let's have a think about it. Vamos pensar um pouco sobre isso. The FSH is above the threshold, O FSH está acima da linha do limiar. so some follicles are being stimulated. Então, alguns dos folículos estão sendo estimulados. So there's estrogen, Então, o estrogênio também, which stimulates the cervix, que vai estimular a cervix. and she has mucus. E ela tem o muco. She has a change in her sensation at the vulva. Ela vai ter, então, uma mudança na sensação da vulva. You're all correct. She has breakthrough bleeding with high E estrogens. vocês todos estavam corretos, porque ela teve um sangramento de rompimento. But there's no LH rise. Mas não teve a subida do LH. If there had been an LH rise, there could very well have been an ovulation. Se tivesse tido essa subida do LH, eles poderiam ter tido uma ovulação. But in this case, there was no LH rise, no ovulation. Mas neste caso, não teve o aumento do LH e não teve uma ovulação. If there had been an LH rise, when does that happen? When does the progesterone start to rise? Se tivesse tido uma subida do LH, quando que a progesterona começaria a subir? It's just before ovulation. Somente um pouco antes da ovulação. But in this case, Mas neste caso, no progesterone, não tem progesterona, no peak. não tem o ápice. She goes back to her low level of BIP. E ela volta para o seu padrão baixo lá de PBI. So the FSH is now gone below the threshold E again. agora o FSH está debaixo da linha limiar novamente. And then when she bleeds, Então, quando ela sangra, she has very low estrogen, ela tem uma quantidade muito baixa de estrógeno, nível de estrógeno. and this is a withdrawal bleed E esse é um sangramento de retirada, because there was no preceding ovulation. porque não teve uma ovulação anterior. So this is all a complicated science Então, isso tudo, gente, é uma ciência muito complicada, that the woman doesn't need to know, que a mulher não precisa saber, but for the teacher it just gives her that much more confidence that she mas can interpret the chart. para o instrutor vai dar a ele mais confiança ao interpretar esses gráficos. Okay, we'll bem? continue with next bit. Are you all happy about that one? Vocês estão felizes em relação a esse aí? Good, yes.
we're looking at the different sorts of bleeding in this chart. Nós vamos olhar sobre os diferentes tipos de sangramento neste gráfico. So if we look at the hormone lines underneath the bleeding Se on você- day 13, on day 14 when she's bleeding, Se você olhar para os hormônios que estão ali embaixo, marcando no dia 14, what sort of bleeding do you think that is? What sort of bleeding? que tipo de sangramento é este? Is it breakthrough bleeding on day 14? Que tipo de sangramento é esse? É tipo sangramento de rompimento no dia 14? Yes. Sim. She has high estrogens. Ele está com uma alta de estrógeno, But there's no developing pattern, so she's not identifying a peak. mas não tem um padrão de desenvolvimento, então ela não Que se- percebe o ápice. You can see by the hormones down underneath that she's gone back to her BIP. Estrogen and progesterone are both low. Então, nós vemos, né, por este gráfico que o estrógeno e a progesterona estão baixos. But because there were raised estrogens, she had that cervical response. The cervix Mas- responded. Mas porque nós tivemos esse aumento do estrogênio, nós temos a resposta cervical. If we look at the next section, Nós vamos olhar para a próxima sessão. what happened on days 20 to days O 25? que está acontecendo do dia 20 ao dia 25? It's sticky, 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 sticky. Pegajosa, 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 pegajosa. And we can look at the estrogen line and see that that's, Se nós Up a little olharmos bit. para o estrógeno, nós vamos ver. and if we saw more of that over time, we would be thinking this looks like a new E BIP. se a gente vê mais disso, nós iríamos pensar, olha, este é um novo PBI. But 6 days is not enough. Mas 6 dias não é o suficiente. But there's no developing pattern, no peak, but just slightly raised estrogens. Então, não tem um padrão de desenvolvimento, não tem um ápice e esse aumento do estrógeno. Next one. Then you can see she's gone back to her BIP. E aí você percebe que ele volta para o seu PBI And the next episode is that there's some bleeding. e depois o que a gente percebe é o sangramento. And that's not menstruation, E isto não é uma menstruação, it's a withdrawal of estrogen bleed. é uma retirada do estrógeno, então é um sangramento de retirada. If we look at the dotted line under the blue line, that's the progesterone line. Se você olhar para essa linha abaixo ali do estrógeno, essa é a linha da progesterona, And that's- abaixo da linha azul. And that stayed low all the way along. E ela permanece abaixo o tempo inteiro. So now let's have a look at the next line of Então charting. agora vamos ver o próximo. In the top Gráfico. line, we saw on day 14, we saw breakthrough bleeding, Nessa parte de cima a gente vê aqui sangramento de rompimento and then we saw withdrawal bleeding. e nós vimos sangramento de retirada. Now, if we look at the hormone lines on this next bit of charting, we can see that there's quite a significant E se pattern. você olha agora nessa onda dos níveis hormonais, você vê que está uma mudança até que significativa. So does the woman know this? Então vamos ver se a mulher percebe isso. What does she say on what's recorded there as day 42? O que ela falou no dia 42? She says wet. Molhada. Ela disse molhada. Then she says slippery. Aí depois ela disse escorregadia. Then she says slippery strings and spotting. E aí ela diz escorregadia, fios, manchas de sangue. Then she says slippery and strings and bleeding. E aí ela diz escorregadia, fios, sangramento. And then she says on day 46, she says slippery. E depois no dia 46 ela diz escorregadia. Now, the peak has been marked on that day just because we know from the record that there was a change on the day following. Nós vamos então marcar agora aqui o dia ápice, só porque nós sabemos, pelo gráfico, que foi o dia que aconteceu a mudança, quando olhamos no próximo dia. So we see a changing, developing pattern with some breakthrough bleeding before ovulation. E nós vimos aqui então um padrão de desenvolvimento progressivo que As- vem antes do sangramento.
But as the estrogen has gone that little bit higher just before ovulation, Mas como esse estrogênio ele foi um pouco alto antes da ovulação, the bleeding's been turned off, o sangramento foi desligado and the woman says, I just feel slippery. e a mulher somente diz assim, eu me sinto escorregadia. So she recognizes the peak on the day of change. Ela reconheceu o ápice no dia da mudança. By the way the hormones are drawn, we can see that ovulation occurred in this chart on Onde está peak day. descrito ali os hormônios, nós vamos ver que a ovulação aconteceu no dia ápice. We see the beautiful rise of estrogen and the fall before. Nós Peak. vemos uma elevação do estrogênio e depois a caída no dia anterior. And then the rise of progesterone that happens with the luteinizing of that follicle before ovulation. E o aumento da progesterona, né, e o LH formando repeat. The rise of progesterone, which occurs with the luteinizing. Yes, a elevação da progesterona que acontece por causa da luteinização. So that everything's ready for ovulation to occur. Tudo está pronto para a ovulação acontecer. Ovulation does occur and there's a corpus luteum formed. A ovulação ocorre e existe a formação do corpo lúteo. And so in this luteal phase, the estrogen and progesterone are coming from this fully formed corpus luteum. E a progesterona e a estrógeno após a ovulação vem vindo deste corpo lúteo. So we have a good fertile ovulation. E nós temos uma ovulação boa e fértil. Now this woman, when she first came to learn the method, she said, "Oh, I've been bleeding about every month." Essa mulher, quando ela primeiro veio para a entrevista, ela disse assim, eu venho sangrando Every month, about every month. todos os meses. But when she starts to keep a record, Mas quando ela começou a notar you can see that the bleeding that occurred in that first line was not menstruation. que esse sangramento que aconteceu nessa primeira linha não é a menstruação. Maybe she was post-pill, Pode ser que ela seja uma pessoa que acabou de usar a pílula contraceptiva so her body hadn't returned to fully ovulatory mechanism. e o seu corpo está retornando para uma fertilidade total. But there were certainly some attempts that follicles were trying to get going. Mas nós, com certeza, temos alguns folículos que estão tentando, né, continuar, But she didn't ovulate mas ela não ovula in that first line. nessa primeira linha. But in the second line, we've got a beautiful changing, developing pattern, and she recognizes a peak. Mas nessa segunda linha nós temos um bonito padrão de desenvolvimento e ela reconhece o ápice. And so the bleeding, which occurs on day 59, Então, o sangramento que acontece no dia 58 is menstruation. é menstruação. And this could have been the first real menstruation that she'd had for maybe since she stopped taking the pill. E essa pode ser a primeira menstruação que ela tenha tido depois de ter deixado a pílula. So that's given this woman a lot of information about what's happened in her situation. Então, isso dá à mulher uma grande quantidade de informações sobre como ela está, qual a situação dela. So there are 4 normal types of bleeding a woman can experience in her life. Então, existem 4 tipos de sangramento que a mulher pode experimentar durante a sua vida. In Australia, women tend to say, I've got my period. Na Austrália, as mulheres costumam dizer, eu estou tendo o meu período. But Billings teachers are more particular. They want to know what bleeding is she talking about. Mas o Dr. Billings gostaria sempre que a pessoa fosse mais específica. Que tipo de sangramento está tendo? Menstruation, Menstruação, breakthrough bleeding, sangramento de retirada, withdrawal bleeding, desculpe, sangramento de rompimento, que é o breakthrough, and there's another one, sangramento de retirada, e existe um outro que é implantation. implantação. So we'll have a look at implantation Vamos bleeding. dar agora uma olhadinha no sangramento de implantação. This is in your book also, so you can look at it later. Isso é no livro novo, depois vocês vão ver mais tarde. This couple had been obviously planning to achieve a pregnancy, Esse casal vinha tentando conseguir uma gestação. and she had a BIP, a basic infertile pattern of dry,
E ela tinha um PBI, um padrão básico de infertilidade de secura. So they were really following the guidelines beautifully. E eles estavam seguindo as regras muito bem. They were using the second early day rule on the BIP. Estavam usando a segunda regra dos primeiros dias no PBI. We would have said to her, you didn't write the description under the days of 1, 2, 3, 4, 5 when you were bleeding. We would have asked her to put it. Nós não pediríamos aqui que ela fizesse a anotação no dia 1, 2, 3, 4 e 5 do sangramento. Just so that she can start to identify, does infertility start, maybe she's spotting on day 5 and feeling dry. Só para a gente saber quando é que estava essa menstruação terminando, que pode ser que ela estava com manchas de sangue. On day 5? Yeah, No maybe. dia 5, pode ser. So you'd encourage her to indicate what the sensation is on all of those days. Então você vai indicar a ela para anotar as sensações que ela tinha nesses dias. But then you can see the couple have had intercourse during the BIP days using the second early day rule. E aí você consegue ver que o casal está tendo relações no PBI, usando a segunda regra dos primeiros dias. And then when she noticed the change, Então, quando ela percebe a mudança, she waited until she felt slippery. ela espera até quando ela está se sentindo escorregadia. On day 13, she recorded she felt slippery, so the couple had intercourse. No dia 14, ela sentiu que estava escorregadia, então eles tiveram relações. On day 14, she's still feeling slippery, Dia 13 e dia 14, ela continua se sentindo escorregadia. and she knew that it wasn't just because of the seminal fluid, because it was different from what it was during the BIP. Então, ela também percebeu que não era só porque ela tinha tido relação no dia 13, mas é que estava diferente do PBI. So she thought, oh, well, it's still feeling slippery. I don't usually feel slippery with seminal fluid. I just feel wet and see the seminal fluid. Yes. É no dia 7, ela falou que não era só por causa do fluido seminal, ela continua se sentindo molhada. So on day 14, Então, no dia 14, she's thinking, well, maybe this is peak. And she also noticed a swollen vulva. So she was very confident that this was the very best time for them. então, no dia 14, ela também percebe a vulva edemaciada. Então, ela fala, olha, pode ser aqui. Então, ela também usa esse dia. So they had intercourse again that night and again the next day, Eles então tiveram relações nesse dia e também no próximo dia, just in case ovulation was delayed. só em caso da ovulação estar atrasada. And so on day 22, she recorded bleeding. Então, no dia 22, ela anotou sangramento. And that would be implantation bleeding. E este deve ser um sangramento de implantação. It's always important to tell women that this is quite a normal event for many women when they're first pregnant. É muito importante dizer às mulheres que isso é um evento quase que normal para muitas mulheres, quando elas ficam grávidas. The little baby is conceived, and about six or 7 days later, it's arrived at the endometrium in the mother's womb. O bebezinho ele está chegando depois de 6 a 7 dias no endométrio da mamãe. And remember, it's all thick and full of nutrients for the new life to just E a gente get tem in. que se lembrar que ele é cheio de nutrientes, de um lugar bem gostosinho para o nenê se acomodar. And sometimes this bleeding can be as heavy as her normal menstruation. E às vezes esse sangramento ele pode ser até tão forte quanto é uma menstruação, But it's not. mas não é uma menstruação. So it could well be that this conception occurred on day 40 of the cycle, if that's where her peak was. Pode ser que esta concepção aconteceu no dia 14, que foi quando foi o dia ápice desta mulher. So if conception had occurred on day 40 of the cycle, where the ovulation occurred, Se a ovulação aconteceu nesse dia 14 do ciclo, como está it would be marcado o dia ápice, to go to the doctor and the doctor say, well, when was your last menstruation? e ela iria ao médico, o médico iria perguntar para ela, quando foi a sua última menstruação? And she'd say, oh, Ela ia dizer, oh, 40 days ago. 40. ela iria dizer 40 dias atrás. So if he calculates when the baby's due for delivery from that date, E se ele fizer o cálculo de quando que esse neném nasceria, usando aquele dia, that'll be quite wrong. e estaria quase que errado, não é? So Billings teaches
Por isso, os instrutores Billings and Billings users, e os usuários Billings, they sometimes say to the doctor, às vezes eles dizem ao médico, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, so that they can have the proper calculation. porque aí eles vão ter um cálculo correto. Because the time of the baby's delivery is 266 days plus or minus 6 days from the date of conception. Porque o dia do nascimento do nenê é 266 dias após a fecundação, 6 dias mais ou 6 dias menos. We don't want this baby to be induced too early or for the woman to be worried that she's overdue. Nós não queremos que esse nenê, The baby should arrive at the time it should arrive. o bebê tem que chegar no momento que ele tem que chegar, não é mesmo? Nem antes nem depois que a mãe esteja preparada. So that's it. So there are 4 normal sorts of bleeding. Então nós temos 4 tipos de sangramento. Okay? Okay. Ok. Menstruação, rompimento, retirada e a implantação. Very good. Muito bem. CançãoNovaPlay.com. Assine já!